Perfeito. Senhoras e senhores, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um dia de aula do nosso curso, nosso terceiro e último dia, com o professor Celiton hoje. Estava previsto o professor Zanini também acompanhar completo, mas devido a questões profissionais do CRT 04, ele foi convocado, está de viagem, mas mesmo assim ele vai acabar participando aqui um pouco ainda com a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos e vamos aguardá-los nos próximos. Professor Celiton, fique à vontade, a sala é sua, meu amigo. Tá. Só um segundo aviso, a gente vai ter um momento também com o conselheiro federal do CFT, o Eduardo Carneiro, acho que ele já está aqui na sala. Eu vou apresentar mais ou menos os 30 primeiros minutos, fazer alguns avisos, tentar tirar algumas dúvidas, vou tentar ser bem objetivo. Hoje é o dia para tirar as dúvidas com mais calma, tá, pessoal? E o restante, o Eduardo provavelmente vai conversar com vocês, apresentar. Ele já levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Não, só para mostrar que eu já estou aqui. Vimos, já vimos. Eu vou apresentar, o Eduardo vai provavelmente abrir uma pequena momento de conversa com todos. Eu vou participar até mais ou menos 9 horas e 20 minutos. Eu acho que 9 horas e 15 minutos no máximo eu vou participar das nossas conversas. Vou também apresentar uma novidade ao final para vocês. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa novidade ao final. Espero que todos gostem. O senhor José Luiz levantou a mão. Senhor José, o senhor pode falar. Eu vou liberar a fala agora, daqui a pouquinho eu vou cessear para iniciar a apresentação. Mas pode falar, senhor José. Era só uma dúvida quanto à assinatura da lista de frequência. Ainda não consegui. Era só. Ok? Obrigado. Ela está no... José Luiz, ela está no chat. Está postado aí no chat. Vou postar novamente. Ok, obrigado. Nada. Pronto. Então, vou iniciar a apresentação, pessoal. Vamos lá. Eu acho que todos que estão aqui participaram ontem. Quem não participou, só para relembrar, meu nome é Célio Queiroz, sou técnico agrimensor, estou conselheiro regional do CRT 02, atuo como assessor técnico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no quesito regularização fundiária, e também já faço palestras há algum tempo nesse sentido, tanto pelo CRT quanto pelo TJ do Estado do Maranhão. A gente vai apresentar aqui um pouquinho o material, vou iniciar, né, a apresentação. Só um minutinho. Acho que consegui. Vamos abrir aqui. Todos conseguem ver com clareza? Perfeito. Sim. O material está perfeito, em condições, professor. Vamos lá, vamos começar, gente. Esse material seria apresentado por mim e pelo Dr. Evandro, né? Dr. Evandro acho que vai ficar aí, ele está mais só ouvindo, porque esse deslocamento dele é bem complicado, mas eu vou apresentar para vocês, vou mostrar uma situação. Primeiro eu vou relembrar alguns pontos obrigatórios do procedimento, tudo muito sucinto, tudo muito objetivo. Vou tirar algumas dúvidas ao final, vou abrir sim, vou tentar ser o mais objetivo na apresentação, até porque é só um caso, e relembrar alguns pontos. E a gente vai abrir para algumas perguntas, permitir, então, logo após a abertura para as perguntas, a gente vai deixar o doutor Eduardo também ter o seu momento de fala. Tá bom, pessoal? Nesse caso, eu estou relembrando as fases da regularização fundiária, tá? Vocês lembram dessa telinha, quem participou ontem, a questão do requerimento dos interessados, que trata da fase preparatória da REURB, principalmente quando ela vem de um terceiro ao município. Ela trata do requerimento dos interessados. Quando é o município iniciando esse procedimento, ela já inicia de uma forma diferente. Ela não traz o requerimento, e sim ela traz, na fase preparatória, prévia um estudo.
com relação àquela área objeto de regularização fundiária. Tá certo? Então, nessa fase preparatória é feito o levantamento prévio do núcleo, que é, no caso, o bairro que vai ser aplicada aquela regularização fundiária. As quadras são levantadas somente perímetro para verificação. Quais são as verificações? Questões de eventos registrais, qualquer possível trabalho no ato das vetorizações, a questão de permitir e indicar para os pareceristas futuros, por exemplo, o que vai elaborar o parecer urbanístico, que vai elaborar o relatório social, o que vai elaborar o relatório ambiental, enfim, permitir que a área já esteja pré-definida para fazer aquele relatório específico daquela área que está solicitando a regularização fundiária. Então, é feita essa prévia no ato preparatório para permitir a identificação e diagnóstico inicial, para daí é possível, a partir desse levantamento, dessa área, desse diagnóstico, definir a abordagem através do parecer prévio jurídico, que tipo de modalidade vai se aplicar, o rito que vai se utilizar, enfim, essa preparação é muito importante, todos os dois âmbitos, tanto quando vem solicitada do morador, no caso principalmente dos moradores, mas pode ter outros entes, como eu trouxe ontem, os agentes responsáveis pela solicitação, quanto o município promovendo aquele ato. Então, quando parte do município, a fase preparatória é extremamente importante, que é o que vai dar segurança jurídica em todo o procedimento, tá? Então, a gente vai tratar desse termo bastante hoje, que é a questão de segurança jurídica com um fato concreto e uma solicitação de nulidade de uma regularização fundiária em um município, tá? Eu vou trazer esse fato daqui a pouquinho, e a gente fez uma solução para esse fato, apresentamos, está aguardando só o despacho das autoridades, dos órgãos competentes, para seguir. Mas vamos continuar. Lembrando, o processamento administrativo daquele requerimento, identificação e diagnóstico inicial, como eu falei agora há pouco. A elaboração do projeto de regulação fundiária, ela vem depois do processamento administrativo, até porque esse processamento também inclui, como eu falei, pareceres jurídicos, no caso de feito pelo município, algumas audiências públicas são necessárias para startar esses processos. Enfim, essa fase preparatória e esse processamento administrativo inicial permitem a continuação da elaboração do projeto de regulação fundiária. Então, tem que ficar bem atento com relação a essa fase preparatória e o processamento administrativo inicial, que é chamado de preâmbulo em alguns. Quem atua, se tiver advogado, eu creio que tem alguns advogados, eles vão entender mais ou menos. Então, feita toda a aprovação, todo o estudo, decreto de audiência pública, ou, no caso, só alguns, no caso, editais, quando forem necessários, enfim, inicia-se a parte do projeto de regularização fundiária, que são os relatórios sociais, feitos por técnica necessária por assistentes sociais, geralmente, os pareceres e relatórios ambientais com relação àquele processamento, àquele projeto, é sempre feito com relação àquele núcleo que foi levantado previamente e foi apresentado quando vem de um terceiro na fase preparatória, quando é o próprio município, foi levantado pelo município como objeto daquela regularização. E a topográfico, que no caso ele vem apresentando todos os núcleos, todas as áreas, identificação de todos os jogadores, aquele levantamento cadastral para quem já aplica. E só com um pouquinho mais de detalhes, adentrando um pouco mais em terrenos, fazendo a vetorização dos lotes, identificando áreas públicas, áreas que não estão ocupadas de fato. Então, tudo isso tem que ser verificado. Lembrando, a regulação fundiária, ela atende um direito da moradia legal, gente. Ela vai tratar especificamente das pessoas que, de fato, têm utilização, residem naqueles imóveis, tá certo? Essa é a base da regularização fundiária, o direito à moradia, tá? Se a pessoa tem só um lote, não faz utilização, pode ser feito de outra forma? Pode. Tem diversos outros instrumentos dentro da política de regulação fundiária que permite essas pessoas que tenham só terrenos poder fazer o seu processo de regularização. Um pouquinho mais oneroso, mas permite fazer. Logo após o projeto é feito o primeiro saneamento,
né, no caso, quando trata de saneamento, somente quando é necessário. O saneamento ele vai cumprir, ele vai fazer a verificação de todos os atos que antecederam a ele. Por exemplo, ele vai verificar como se deu o requerimento inicial ou a fase preparatória do município, como rolou o processo administrativo, o tipo de identificação, a forma que foi elaborado o diagnóstico, enfim. O projeto em si é avaliado completamente nessa fase, para daí gerar um parecer conclusivo. Tá certo? Então, nessa fase é gerado o parecer conclusivo. Logo após esse parecer conclusivo, esse parecer é a base para a emissão da autoridade, porque que é necessário emitir um parecer e, posterior ao parecer, emitir uma decisão. Todo parecer, principalmente quando a gente está tratando de REURB, não só de REURB, mas, enfim, a questão jurídica, o parecer ele não tem poder de decisão. Todo parecer é opinativo, tá certo? Então, é necessário a decisão da autoridade competente para que se cumpra aquele processo de regularização fundiária. Depois da decisão da autoridade, para cumprir o feito, o que é cumprir esse feito, professor? Cumprir o feito é expedição da regularização fundiária e registro da CRF e do projeto. Lembrando, quando se expede a CRF pelo município, o projeto já foi saneado, já foi verificado, já foi revisado, está tudo pronto, está tudo redondinho, o advogado, geralmente procuradores ou assessores jurídicos dos municípios, já visualizaram tudo que era necessário, todos os saneamentos, se foi necessário um feito à ordem, eles apresentam um parecer de feito à ordem para retificar alguns pontos que possam ser saneados durante o projeto, enfim, tudo isso já foi cumprido e foi permitido a expedição da certidão de regulação fundiária. Logo após essa expedição, é necessário levar esse documento até o cartório, juntamente com todo o projeto de regularização fundiária. Eu indico também levar os pareceres que fundamentaram o projeto, para facilitar os registradores na análise desses documentos. Isso ajuda muito, eu faço isso muito no interior do Maranhão, para auxiliar registradores. Enfim, daí se inicia a questão da titulação individual. No caso do levantamento topográfico em específico, só para a gente lembrar, tá, gente? A gente tem algumas tecnologias hoje em dia que facilitam extremamente esse trabalho, tá? Por exemplo, a gente está trazendo aqui a imagem de um laser scan eu acho que é da Trimble, se eu não estou errado. Mas, enfim, esse laser facilita a coleta dos pontos. Vocês podem ver pela imagem, ele gera diversos pontos para permitir aquele levantamento em 3D daquelas áreas que estão sendo levantadas. Evita alguns locais, por exemplo, eu preciso levantar uma edificação ou levantar alguns pontos coordenados abaixo de um concreto. Eu posso fazer o levantamento com scan. Então, estou deixando aí o site da CPE para vocês olharem. Não tenho parceria, não recebo nada, mas pode ajudar vocês em algumas áreas extremamente adensadas. A densidade adensada, quando eu trato, é extremamente urbanizada, com telhados que não possibilitam a divisão dos lotes, enfim, alguns fatores e algumas soluções que já podem ser aplicadas aí para o levantamento das áreas urbanas para fim de área, tá certo? Quais são os fatores para definir o tipo de equipamento, metodologia, plano de trabalho, enfim, eu trago basicamente 6 fatores. Tamanho do núcleo vai definir equipamento e metodologia que eu vou utilizar para aquele levantamento. Situação urbanística, como eu falei, se é de fato extremamente urbanizado, se ainda aqueles quintais têm muita vegetação, assim, é legal, mas para o levantamento topográfico, quem atua sabe que aquilo ali atrapalha um pouquinho. Se é urbano-rural, que, como eu apresentei ontem, vocês viram 2 quadras, em 2 áreas urbanas, vocês viram a diferença dos quintais da primeira, que era em Cantanhede, e o quintal da segunda, que era em São Luís, que permitia o trabalho de vetorização de forma mais simplificada.
Se é completamente adensada, como eu falei, com a possibilidade de utilização desse laser scan, que foi apresentado aí pela CPE. Desculpa, gente. Fatores ambientais também são fatores, relevante no ato da decisão de aplicar a metodologia, utilizar o equipamento para aquele levantamento específico. Isso é extremamente importante, fatores ambientais. Quais são eles, professor? Chuvas, variações de vegetação, áreas que possam ser alagadas, enfim, isso aí tem que ser levado em consideração no ato do levantamento, que tudo isso altera o plano de trabalho, tá? E isso vem, gente, e principalmente situação jurídica, que ela vai definir qual rito que eu vou utilizar, qual a metodologia mais simples para atender aquele rito do processo de regulação fundiária. Então, o rito ele é definido, eu vou voltar rapidinho, o rito é definido no processamento administrativo, tá? O rito é definido nessa fase, tá certo? Aí, com o rito em mãos, a gente vai poder definir metodologias, equipamentos, enfim, tudo o que é necessário. O grande detalhe é que exige os técnicos com experiência, os engenheiros, os arquitetos, enfim, a galera que vai aplicar o levantamento topográfico, exige uma experiência dele nesse tipo de levantamento para conhecer qual a metodologia logo de cara, para não ter um custo muito excessivo no levantamento, principalmente que as licitações, todos que atuam aqui sabem, geralmente prefeituras querem fazer aquela licitação bem no talo, né? O limite do custo, então você tem que economizar ao máximo esse procedimento, é muito complicado fazer isso, por exemplo, ainda no ato do edital de licitação inicial, porque a gente não sabe nada do núcleo. Às vezes eles fazem um edital, a gente faz a visita prévia, define os valores, e tem uma galera que vai lá e bota o valor teu pela metade ou um terço, e aplica aquele levantamento, não dá conta, foge, come o dinheiro. Então, a experiência do profissional, solicitar as certidões de acervo técnico do seu respectivo conselho é extremamente importante, as certidões de acervo técnico. No nosso caso, acho que é a CAT ainda, mas eu não sei se a CAT ainda é do CREA, mas enfim. É extremamente importante levar em consideração a experiência do técnico para executar esse trabalho, para saber definir e analisar cada um desses fatores que eu descrevi e definir o seu plano de trabalho para aplicar aquele levantamento topográfico, especificamente para a regularização fundiária. Nesse caso, já viria o nosso amigo Evandro, vou apresentar a parte do nosso amigo Evandro. Se você já parou, eu vou ler o texto e a gente vai conversando, tá, gente? Daqui a pouquinho eu libero para as perguntas, até porque, como eu falei, apresentação bem resumida, vou responder mais algumas perguntas, vou apresentar a possibilidade, vou liberar para o Eduardo falar um pouquinho, tá, gente? Você já parou para pensar quais etapas as etapas envolvidas no projeto de regulação fundiária? Quantos recursos humanos e monetários serão envolvidos? É um primeiro passo a se pensar antes de iniciar a regulação fundiária. Isso é fato. Você já pensou quanto tempo esse processo vai tomar de seu tempo? Até porque o tempo é dinheiro, a gente sabe disso. Então tem que ser calculado o tempo que vai ser desprendido para elaborar, coletar as peças, montar os pareceres, montar os relatórios, tudo que é necessário dentro do projeto. Então tudo isso entra na questão orçamentária do processo de regulação fundiária. Sabe quais podem ser as intercorrências com a ação ambiental, secretarias municipais, registros e após a fiscalização do Ministério Público, que talvez você deva prestar contas? O que acontece? Mesmo após sanado o processo administrativo ou procedimento emitido a CRF, isso ainda pode ser fiscalizado por órgãos competentes, como eu sempre até apresento. É necessário verificar todo o processo, fazer a revisão de cada passo, de cada relatório, de cada CRF, de cada levantamento, revisar o máximo possível para evitar qualquer problema futuro com órgãos, como eu vou apresentar uma problemática que aconteceu, acho que foi no Paraná, e o Ministério Público solicitou a nulidade do processo de regulação fundiária. E a gente fez um estudo, eu e Evandro, eu apresentei algumas possibilidades de correção do processo de regulação fundiária,
foi feita a correção, todos os pareceres, tudo que era necessário, e o município vai apresentar para poder indicar que não há necessidade de anulação, e sim somente da correção do processamento, tá? E o certificado que tem recurso humano, certificado que tem recursos humanos e financeiros para instruir o processo e o projeto, siga rigorosamente a 13465. Eu ainda digo mais, ainda temos o decreto 9.310, que tem que ser um balizador. A gente tem que ter as NBRs em mente, que também são balizadoras, entendeu? Tudo isso tem que ser levado em consideração para a apresentação do projeto de forma completa e com segurança jurídica de todo aquele procedimento para evitar qualquer intercorrências posteriores à apresentação da CRF ou até mesmo durante a criação do projeto administrativo. Me hidratar um pouquinho. Vamos seguir. Como eu falei, isso aqui é um parecer do Ministério Público do Paraná. Eu li esse parecer de forma completa. Não vamos citar o número do processo. Nem era para botar muita coisa aqui, mas o Evandro é legal. Mas foi feito a autuação desse projeto de regulação fundiária por meio do MP. O MP fez análise e o MP pediu a anulação da regulação fundiária. Mesmo que o processo essa área está existente desde 1950. 1950, 60 ali. Havia processos, no caso lá do local, 1.000 imóveis identificados, mais ou menos eram irregulares os 1.000 imóveis, 600 regularizados, 150, deixa eu ver aqui, 600 eram irregulares, mais ou menos 159 estavam registrados e mais de 15 aguardavam registro através do ofício, tá? Mas, enfim, foi feita a solicitação, foi feita uma análise da solicitação que foi pedido, né? Que é a questão da situação, que eu creio que o MP não identificou, mas agora eles vão identificar, porque foi enviada essa possibilidade. E a gente apresentou a seguinte solução na quadra, uma quadra teste que a gente apresentou lá, que era a quadra 4 do município de... Vamos voltar aqui, município de Icaraíma, tá? Interior do Paraná. Então, foi feito o levantamento de todos os lotes, né? Foi feita a vetorização, a planta quadra do lote, vocês podem ver. Posterior foram feitos aí, essa aí é só uma imagem mesmo de drone, que foi feita à época com o profissional lá da região. Daí foi feita a vetorização dos lotes, foi feita a identificação de cada um, foi feita as buscas, aí tinha já as buscas com relação às matrículas existentes, então daí a gente fez o procedimento, decretou a regulação fundiária nessa área com a modalidade para essa quadra, fez a demarcação urbanística, no caso tinha um auto de demarcação urbanística que foi elaborado para essa área, foi feita a história de publicação desse auto, indicando também alguns outros pontos que eram necessários ser indicados dentro do edital. Tinha o requerimento da demarcação urbanística, foi emitida a certidão. No caso do anexo, seria o GEL da quadra, os lotes, né, dentro da quadra também, e os títulos de legitimação fundiária da quadra, com toda a qualificação dos moradores que residiam ali. Eram muitos moradores, sim, sacanagem. E nem todos foram abrangidos dentro do processo de regulação fundiária. Alguns já possuíam matrícula, então foi feito aí uma indicação disso através dos pareceres para cumprir, e foi apresentado esse modelo inicialmente, e creio que já deve estar aguardando verificação, provavelmente vai ser aprovado, até porque ele segue os requisitos da REURB de titulação. Tá certo, gente? Então, era um modelinho simples, como eu falei, algo bem objetivo. A gente vai trazer
algumas frases que o nosso amigo Evandro usa muito nas palestras. É um grande estudioso de perfis comportamentais. Então ele traz duas frases uma frase de Thomas Edison. Eu nunca trabalhei um dia sequer na minha vida, era tudo diversão. Então, basicamente, é entender que trabalhar com regulação fundiária não pode ser somente aquela obrigação, você tem que ter o prazer de fazer aquilo. É um pouco chato, é um pouco metódico, exige algumas coisas, mas não é impossível. Como ele colocou aqui embaixo, nada é impossível, nós apenas não sabemos como fazer ainda, também da, creio, de Thomas Edison. Mas essa parte seria do nosso amigo Evandro, já estou entrando aqui, acho que na parte dele. Seria isso, esse modelo de case, como eu falei, hoje eu estou tentando ser um pouco mais objetivo, né? Vou liberar um pouquinho para as perguntas e daqui a pouquinho eu passo a palavra para o nosso amigo Eduardo Carneiro aí para estar falando com a gente, para estar comentando e para estar permitindo aí que vocês possam estar também trazendo alguns conhecimentos, algumas perguntas. Obrigado, Ed. Cat tem nos CRTs. Obrigado por lembrar. Realmente, o amigo de vocês precisa da lembrança. Obrigado, meu irmão. Deixa eu ver o que mais. Tem alguma pergunta, gente? Eu estou voltando aqui devagarzinho. Vamos ver as perguntas aqui. Se tiver perguntas, deixa eu ver a listagem de quem levantou a mão aqui até o momento. Deixa eu dar uma olhadinha. A gente tem o Braulio com a mão levantada, mas eu recomendo perguntar. Hoje é o dia de perguntar. Eu já liberava. Um minuto. Vamos lá. CHC com nave. Isso aí foi a metodologia, né? O equipamento foi utilizado lá. Acho que lá no caso que eu apresentei agora há pouco, tá? Colapso de solo. Enfim, colapso de solo vai muito com relação ao estudo. A gente tem uma situação no interior do Maranhão que está sendo estudada agora pelo TJ também, com relação ao colapso de solo, que é a que é chamada Vassouras, acho que é isso que é o termo, enfim. Ela está praticamente engolindo uma cidade do interior do Maranhão, que eu acho que o nome dela é Buriticupu, se eu não estou errado. E ela está sendo varrida aí por conta de colapso do solo também. Isso tem que ser levado em consideração nos estudos também, tá certo? Vamos liberar agora aqui para o seu Braulio, que foi o primeiro pela ordem, depois o Marco, o Vitor e o Ricardo Belo. Vamos lá, seu Braulio, pode falar. Célio, eu queria só uma observação, certo? A partir do mês passado, saiu uma certidão operacional. Todas as empresas técnicas que estão registradas no nosso conselho têm direito agora uma certidão operacional. O trabalho que cada empresa fizer agora tem que ter essa certidão, porque o CREA estava exigindo nas certidões das licitações, e aí agora nosso conselho já liberou para todos os técnicos, todos os profissionais que tiverem empresa, podem fazer a sua certidão de operação da sua empresa. Porque aqui no Ceará, um técnico lá do Nova Olinda perdeu mais de 10 licitações porque não tinha essa certidão. E agora ele foi o primeiro técnico a receber a certidão. A empresa agora tem uma certidão também. Além do técnico ter a Cátio, a empresa também tem uma certidão operacional agora para poder concorrer nas concorrências, as licitações. Participar das licitações. Importante, informação importante, e é uma vitória, né, para o Conselho, principalmente, isso aí. É extremamente importante. Mas a falta dessa certidão especial, ela, em tese, não tira o direito do técnico participar. Tanto que eu consegui impugnar já alguns editais, eu estou impugnando mais um no interior do Maranhão, não é nem por conta da falta de certidão, mas eu estou impugnando porque simplesmente eles votaram somente os amigos do CREA e do CAL e da OAB. Excluíram o CFT-CRT. Aí eu solicitei a impugnação, a doutora Júlia, do seu Braulio conhece, já está à frente, já mandou ao sistema, provavelmente vai ser impugnado esses dias.
Então, tem que ser impugnado mesmo. Quando excluírem a atuação técnica, a gente tem que E outra impugnar coisa, também, para nós, o processo. no REUB também não apresenta, a lei não apresenta os nossos conselhos, e o profissional que deu uma palestra, que é bom a gente ir atrás desse, colocar no REUB o CRT, CFT. Que Já não tem. fiz. Essa é uma luta minha desde 2020, quando eu iniciei o pleito como conselheiro. Eu apresentei essa demanda, já tem ciência, diversas pessoas. Foi iniciado um estudo novo da Lei 13465, graças a Deus. É o doutor Renato Góes, está novamente nesse estudo da lei, e eu creio que vai sair alguma revisão dela com fé em Deus e alguns pontos dela, algumas inclusões aí também. Mas já foi pensado sobre ela. Tá bom, obrigado. Tranquilo. Vamos para o próximo, Marcos Mendes. Pode falar, meu irmão. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí direito? Ouvindo perfeito? Eu estou ouvindo. Tranquilo. Minha questão é mais em relação à pergunta mesmo, é um fato concreto. A questão que eu, uma dúvida, eu sou técnico de saneamento, estou trabalhando em perda de água aqui do estado, e hoje eu estou há O senhor pouco tempo na área que falhou um pouquinho. saneamento. Saneamento, sim, agora. Saneamento. E eu estou há pouco tempo agora na área de desapropriação. E a gente lida muito com essa questão de regularização dos terrenos, né? Enfim, essa parte de obra. Apesar que o pessoal de obra, a gente pessoal de topografia, já entrega um material bem mais, já quase pronto para a gente, na realidade, faz mais a parte de registro, essas coisas aí. Junto com os advogados, engenheiros, aí aparecer, a gente também vai aparecer e, enfim, regulariza. Eu estou com uma situação, é o seguinte, a minha cidade, a gente tinha uma regularização para fazer da desapropriação, e eu tive que procurar a prefeitura, e lá realmente a prefeitura tem a maior dificuldade nessas questões, certo? Eu conversando com o secretário lá, ele falou que tinha um projeto para a prefeitura justamente regularizar essa questão do urbanismo. Aí tem um caso que eu peguei, que é uma residência, uma residência antiga já, um bairro antigo, e que vocês têm uma certidão no cartório, o cartório me deu a certidão negativa, não encontrou nenhum registro lá do imóvel né, no caso também da terra. Aí a pergunta é, nesse caso, para se regularizar esse imóvel, tirar o registro, ver toda essa questão, é necessário que a gente, particularmente, entrar com esse pedido, ou tem que esperar a prefeitura regularizar essa situação. Não há Nesse caso necessidade de lá, já esperar que a a gente tem prefeitura. Não há esperar a necessidade de esperar a prefeitura. Pode, nesse caso especificamente, tem que se fazer, como eu falo muito, tem que fazer um estudo de toda a situação, tem que analisar qual é a situação desse núcleo que é em questão que o senhor está trazendo, e pode ser feita a solicitação através, também com o advogado assistindo todo o procedimento, mas principalmente os técnicos elaborando o material técnico necessário que atenda os quesitos que o município pode definir para recepcionar essas solicitações e daí fazer o processo administrativo interno para essa regularização fundiária. Dá para fazer por motivação dos moradores. Como eu falei, os agentes ontem, que eu citei, Marcos. Então, a Associação de Moradores organizada ali, juntar e fazer esse requerimento com o advogado apoiando, com o técnico ali fazer ou os técnicos, ou engenheiros ou arquitetos, para elaborar esse trabalho e apresentar algo bem fundamentado, já bem elaborado, para o município ter facilidade no processamento também. Tá certo? Tranquilo. Era essa dúvida mesmo. Tranquilo. Obrigado, Marcos. Vamos para o Vitor agora. Na ordem, Vitor Ribeiro. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, Vitor. Ô, Célio, a minha dúvida é quanto tempo demora o processo? Desde o processo rápido até o mais longo que você pegou. Quanto tempo dura desde o início até o final dele?
Olha, em regra, a gente teria o prazo de 180 dias como referencial da lei. Só que os municípios se valem da seguinte situação: o processo administrativo ele não tem prazo, ele depende de fatores do município para processar. Então, eu já peguei casos de regularização que está desde o início da lei e saiu ano passado. Acontece. Então, é muito relativo do município, é muito voltado ao município aquele interesse de fazer, entendeu? Essa questão da regularização fundiária. Mas pode ser cobrado prazo, vou até olhar aqui. Pode ser cobrado prazo, pode ser reunido com os municípios, pode auxiliar. Por exemplo, aqui no estado do Maranhão, qual foi a deficiência que a gente identificou? Era a questão de algumas lacunas que a lei possuía, a questão da gratuidade somente para a REURB-S, que a gente retirou através de lei estadual no estado do Maranhão. Já tinha lei, né, de isenção, então a gente só adaptou, incluindo os municípios dentro da lei, foi feita uma lei complementar para fazer isso, e os provimentos estaduais lançados pela Corregedoria para balizar também e trazer algumas outras tecnologias para a regulação fundiária. Isso foi possível com a parceria do TJ, como eu estou do TJ hoje em dia, através do convite deles, né, para atuar. Isso pode acontecer em qualquer outro estado. Em qualquer outro estado, o técnico pode iniciar essa conversa entre entidades, criar esses laços entre entidades, que isso é uma problemática muito grande, a questão de comunicação entre órgãos. Isso é extremamente complicado. Então, isso pode ser motivado pelos técnicos, como foi aqui no estado do Maranhão, e como deve acontecer em outros estados aí, pelo que a gente está vendo, através de outros juízes que estão buscando, outros embargadores. Enfim, está indo a equipe do Maranhão aí para alguns locais do Brasil, para os juízes, principalmente, né, que estão bem acima. Os juízes eles estão indo para fomentar isso e auxiliar alguns estados aí para aplicar essa política. Respondeu, Vitor? Não sei se te respondeu, mas a Não, gente vai estar aqui perfeito. para ajudar, meu irmão. Beleza, obrigado. Tranquilo. Ricardo Belo, pode falar, meu irmão. Boa noite, Sérgio. A minha pergunta é referente à demarcação urbanística. No artigo 19, no parágrafo 3º, fala que o procedimento da demarcação urbanística não é condição para efetivar a REURB, né? Eu gostaria de saber quando a gente deve usar a demarcação urbanística ou não usar, e quando não usá-la. Demarcação urbanística ela depende de fatores do próprio núcleo, tá? Os fatores do núcleo que vão definir se é uma demarcação urbanística, se é um rito mais simplificado, enfim. O dispositivo que vai ser utilizado naquele núcleo vai ser definido por fatores do próprio núcleo. Não só marcos temporais, mas equipamentos públicos mínimos e por aí vai. Então, daí veio o parecerista jurídico e também a galera do ambiental e urbanístico para auxiliar nesse parecer, para daí definir qual vai ser o rito e qual tipo de procedimento administrativo vai ser abordado naquele núcleo. Entendeu, Ricardo? Não entendi muito bem. Essa é a minha dúvida. Eu queria saber qual que é a diferença. Quando eu devo usar e quando não. Você poderia me dar um exemplo Vamos lá. mais prático? Vou te dar um exemplo. Vou te dar um exemplo bem prático. Eu atuo no município de Parnarama. Né? O município ele foi instituído em 1956, se eu não estou errado, e eu estou fazendo trabalho no centro da cidade. No centro da cidade, esse centro ele tem a lei que instituiu a criação da cidade. Não havia, pelos relatórios e pelos levantamentos que foi feito prévio, a possibilidade de nenhum tipo de reversão. A gente fez algumas obras posteriores, mas dentro do projeto não havia como fazer reversão. Então, a gente abordou o procedimento chamado inominado da regularização fundiária. Por quê? Porque ela tinha lapso temporal, a questão do lapso temporal, desculpa, marco temporal anterior a 79, pela própria lei de criação do município. Ela tinha todos os equipamentos públicos mínimos para implantação, ela tinha vias, ela tinha energia elétrica, ela tinha esgotamento sanitário, ele tem tudo, o centro, entendeu? Não, pelas condições e o nível de consolidação que aquele núcleo tem, não foi permitido
a gente fazer qualquer reversão, a gente aplicou apenas algumas correções na questão das vias, sinalizações, a questão de coleta de lixo, alteração, fui junto com a Polícia Militar da questão de vigilância daqueles núcleos, alterar um pouquinho a ordem, como isso iria funcionar, enfim. Nesse caso desse núcleo, com todos os equipamentos sem condição de reversão, com marco temporal descrito na própria lei de criação do município, eu usei um rito simplificado. Eu não fiz uma autodemarcação urbanística. Eu dispensei o projeto de regulação fundiária, fiz o parecer prévio, fiz a autuação processual junto com o procurador do município, claro, montei tudo, mas não montei o projeto, não tem autodemarcação, não tem nada, só tem o parecer prévio indicando a dispensa, ou o parecer conclusivo, pode ser feito só o conclusivo nesse caso, cadastro social e o levantamento topográfico individualizando com o perímetro dos lotes do núcleo, do centro. Então, dispensa o projeto. Ele é dispensável dessa forma. Não sei se tu conseguiu compreender, Ricardo. De acordo com alguns fatores que o próprio núcleo apresenta, né, pode ser dispensado a questão do autodemarcação urbanística. Entendeu? Tá clareando um pouquinho mais. Que bom. Mas vai clarear ainda mais com uma novidade que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Deixa eu só responder mais uns 2 amigos, tá bom? Tá. Obrigado, Ricardo. Ademilson Alves, pode falar, meu irmão. O Ademilson tá aí? Estou. Boa noite a todos. Boa noite, Ademilson. Eu sou aqui de Piracicaba, estado de São Paulo. Sou do interior aqui de São Paulo, tá? E aqui no município de Piracicaba tem bastante situação de regularização fundiária. Inclusive a prefeitura de Piracicaba, ela está bem adiantada com a situação de regulação fundiária, tá? Tem todos os passo a passo, tá? Como fazer a regulação fundiária. Por exemplo, a regulação fundiária aqui no estado de São Paulo, ela quase acompanha a aprovação no grupo de análise de habitação, que é o GRAPOAB, que é onde se aprova os loteamentos conforme as leis vigentes, a 66 de 79, né? Que obedece todo o parcelamento 66, no solo. se eu não estou errado. 6766. De 79, tá? Que é a aprovação correta do loteamento como ele deve ser, obedecendo todas as normas técnicas e ambientais, que é alguns ajustes da lei do Estatuto das Cidades também, que ele trouxe alguns parâmetros para a 6766. E fez algumas alterações dela também. Exatamente. Aí o que acontece aqui no estado de São Paulo? Quando um projeto desse vai para o GRAPOAB, que é o grupo de análise de aprovação aqui no estado, aí ele pede todos os projetos. Por exemplo, levantamento plano altimétrico georreferenciado, que é um primeiro projeto que eles pedem. Depois eles pedem o plano altimétrico cadastral, que é onde vai mostrar as drenagens e todos os procedimentos. Depois pede a planta de drenagem das águas pluviais, que é um outro projeto. Pede também o projeto das vias públicas, das áreas verdes, e aí vai. Todos os projetos para ser aprovado. Aí tem os órgãos que aprovam esses projetos lá dentro da Secretaria de Habitação, tem CETESB, tem Electro, tem várias pastas lá que aprovam o loteamento legalizado. E aí surgiu Ademilson, a lei... Oi. Eu vou te apresentar uma problemática bem importante, tá? Uhum. É importante a conversa entre entidades, esse relacionamento entre entidades. Por quê? Quando a gente trata da regulação fundiária, é importante envolver todos os agentes, não pode trabalhar de forma unilateral. O município tem que fomentar termos de cooperação com registro de imóveis, com corregedorias, com MP, com defensorias, principalmente defensorias que têm núcleos específicos de regulação fundiária, assim como o MP está criando também agora alguns núcleos no estado. Então, é importante os municípios trabalharem com essa conversa com entidades para evitar qualquer futura solicitação de nulidade que possa acontecer dentro do procedimento. Entendeu? Exatamente. Isso é importante. Exatamente. Por exemplo, tem o IFAM que cuida dos parques que tem vestígio de coisas antigas. Tem esse órgão que cuida. Patrimônio histórico.
Tem a CETESB que cuida da parte ambiental, tá? Tem o DAE que O Ed cuida já da conhece, ó. Hã? O Ed já conhece, eu acho que ele é daí da sua região. Tem Sou de o Oswaldo DAE que Cruz, cuida da São parte Paulo. de águas. Aí, o que eu estou observando? O pessoal não está levando muito em consideração a parte das águas pluviais, que é as drenagens, e a parte dos efluentes de tratamento de esgoto, que é vamos falar assim, é uma situação que ela atrapalha ou agrava o meio ambiente, entendeu? Se ele não tiver o tratamento de efluentes de esgoto adequado. Aqui, a CETESB que regula esse tipo de situação, entendeu? Então, no caso da regulação fundiária, que foi um ponto que eu não ouvi ninguém falar ainda desse tipo de projeto, vamos falar assim, quanto custa uma estação de tratamento de esgoto dentro de um condomínio, dentro de um loteamento? É um absurdo, tá? E aí, dentro da regulação fundiária, aqui no nosso estado, a CETESB vai analisar. Tem a estação de tratamento de efluentes de esgoto próximo do núcleo? Não tem. Então, qual é a solução? Uma estação compacta, ou com chacras de 500 mil metros, seria o tratamento individual, que é fossa, filtro, sumidouro, ou biodigestor. Estou falando na parte de saneamento aí. Como tem vários profissionais... E está correta. Está correta.